Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber uma mulher fantástica. Ela que é formada em Direito, com pós-graduação, mas ao ouvir um chamado de propósito, decidiu empreender no mundo da beleza usando a Mary Kay. E em 2024, após um período desafiador, ela mergulhou no autoconhecimento através da Bíblia. Eu tenho o prazer de receber com muito carinho aqui Priscila Caroline. Carol, seja Olá, bem-vinda! muito obrigada, Marina. Que bom ter você aqui. Vai ser um papo leve, um papo que a gente vai conversar sobre muitas coisas, sobre empreendedorismo, sobre espiritualidade. Vamos conversar bastante, tá bom? Primeiro, eu queria te perguntar como que foi sua trajetória, como que a Carol largou a advocacia, como que foi sua vida aí até chegar aonde você está hoje? Me conta um pouquinho. Bom, então vamos lá, Marina. Desde muito nova, eu sempre quis, de alguma forma, impactar positivamente, salvar a vida das Que pessoas. linda! Eu lembro que quando eu escolhi minha profissão, a gente escolhe muito novo, né? Assim, a faculdade que a gente vai estar Sim. seguindo. E eu quis muito ser delegada. Eu pensava assim, se eu for delegada, vai ser uma forma que eu vou estar salvando outras vidas. Mas à medida que foi passando o tempo, eu fui vendo que eu gosto muito de ver o lado positivo da vida e das pessoas. E que eu estaria vivendo constantemente com notícias Sim. dos piores tipos, tendo que, infelizmente, ver o lado negativo das pessoas, que é uma coisa que eu não gosto. Eu gosto realmente, assim, sempre de puxar, assim, o que aquela pessoa tem de contribuição positiva para minha vida. E acabei desistindo de ir para esse lado, assim, desses cargos policiais. E passei um período para poder me encontrar, né? Terminei a faculdade, ainda na faculdade fiz a OAB, então comecei a advogar, fiz minha pós-graduação, mas eu ainda não tinha encontrado o meu propósito. E isso fazia com que eu me sentisse muito vazia internamente. Eu acho que quando a gente não encontra o nosso propósito, a gente não consegue estar preenchido por inteiro. A E a gente não se gente sente completo. sente, né, que não é aquilo Que que. não é aquilo, né? Que brilha nossos olhos. E eu acabei ficando muito depressiva por uma época por conta disso, de não me encontrar. Até que um dia uma moça da minha igreja tinha ido até minha casa fazer uma limpeza de pele, skincare, maquiagem, Tudo que a gente mulher merece. tudo que a gente ama. E aí ela me contou um pouco sobre a empresa. E eu acabei me interessando, assim, me apaixonando por toda assim, a estrutura que é o que a empresa proporcionava. E Uhum. acabei começando a minha trajetória no empreendedorismo. Que linda! E deixa eu te perguntar. Hoje você fala muito sobre autoconhecimento. Você enxerga que nesse momento a Carol já estava tentando ter um autoconhecimento? Como que foi essa transição de carreira? Já tinha o autoconhecimento ali na veia? Como que. Não, não mesmo. Eu me encontrei, assim, foi realmente. Eu coloquei lá os pés. Mas é até engraçado você me perguntar isso, porque eu lembro de quando eu era pequena também, de alguns momentos que eu tinha esse momento de me cuidar, de querer dar dicas do que eu tava usando, tudo. E aí depois uma coisa acabou conectando com a outra. Mas eu nunca tinha parado para poder fazer essa Essa conexão. ligação, assim, mas. E aí, em 2024, Carol, aconteceu alguma coisa que te fez olhar mais para dentro? Como que foi esse olhar para dentro? Porque hoje Carol é muito espiritualizada. Sou. Como que isso tudo aconteceu? Então, eu acredito que o nosso foco principal, ele tem que estar em Deus. A gente acaba fazendo com que a gente crie ídolos
Só que não é necessariamente outros deuses, a pessoa pensa muito isso, mas não. Às vezes a gente colocar uma pessoa em uma posição onde ela não deveria estar, como se ela fosse o centro da nossa vida, isso é a gente tirar o foco de Deus e colocar o nosso foco onde não deveria estar. Isso sobre qualquer coisa, isso sobre filhos, sobre marido, sobre namorado, sobre uma amizade, sobre dinheiro, sobre Perfeito. qualquer coisa que não seja o nosso foco principal, que é Deus. E eu acabava, inconscientemente, eu acabei fazendo isso. E eu passei por uma situação muito desafiadora. Eu tive um término conturbado. E eu lembro que quando eu terminei, eu me senti assim. Sabe quando você tá sem identidade? Tipo, quem sou eu agora? Quem sou eu, assim? Eu não me conhecia, eu não sabia o que eu gostava de fazer, ou pra onde eu gostava genuinamente de ir. Tipo assim, cara, o que eu gosto mesmo de fazer? E eu comecei a passar por um período que eu tava me sentindo tão mal comigo mesma. Aí eu comecei a imaginar. Eu imaginava assim: hoje eu sou um jardim só na terra. Que jardim mais, né, assim, depenado Seco. do mundo. Jardim seco, sem flor. Mas eu vou, todo dia eu vou plantar, eu vou regar, eu vou estar cuidando desse jardim. Um dia esse jardim vai estar bem lindo, vai virar uma floresta amazônica. Então, eu não tinha aquela autocobrança, não que ela não chegasse. Começava quando eu ia me cobrar, assim, com aquele olhar crítico e pesado pra mim de, nossa, mas você não tá construindo nada, você não tá saindo lá. Quando eu queria fazer isso comigo, me colocar nessa posição, eu não deixava que isso acontecesse. Eu pensava, calma, eu ainda estou em um processo de construção. Então, isso foi muito. Foi uma salvação para mim, porque aí todos os dias eu fazia coisas que iam de encontro ao que eu queria realizar. Então, todos os dias eu estudava, eu malhava, eu cuidava principalmente do meu espiritual, do meu autoconhecimento. Então, isso daí salvou a minha vida. Foi nesse momento que a Bíblia entrou na sua vida? Foi. Foi, com certeza. Porque desde muito nova, eu sempre fui muito ligada a Deus. Então eu tinha Jesus como meu melhor amigo desde que eu era muito, muito, muito pequenininha. E é engraçado porque eu não ia pra igreja quando eu era pequena. Assim, na minha família nunca teve isso. A gente ia à igreja, tudo. Uhum. Inclusive, são dentro da minha família, sempre tiveram religiões, cada uma religião e tudo, cada uma forma de pensar. Então nunca teve nenhuma pega a isso. Mas a minha mãe, ela lia histórias bíblicas pra mim quando eu era pequena pra eu dormir. E eu acho que isso ia ficando em mim, que era o No primordial. inconsciente vai No gravando. inconsciente. E eu tinha Jesus como meu melhor amigo desde muito novinha. E eu sempre fui muito de falar de Deus, assim, mesmo sem ir pra igreja, eu falava e tudo, assim. Já passei por alguns momentos, assim, que me marcaram. Um dia, um grande amigo meu, eu era adolescente, novinha, e eu não entendia, eu não lia a Bíblia, eu não entendia nada, assim. Mas eu lembro que ele era ateu e ele tava passando por um momento muito desafiador da vida dele, de saúde, de uma pessoa que ele amava na família. E um dia ele chegou e bateu na porta da minha casa. E aí, na hora que eu atendi, ele pegou e falou assim: se eu poderia ajudar ele a ter fé em Deus. Que ele estava precisando muito naquele momento. E aquilo lá me marcou até hoje, porque eu sempre falei muito de Deus, mesmo sem ter base, assim, uma base teológica para falar de Deus. Mas eu notei, né, que teve esse impacto, então me marcou. Mas eu tive um momento que eu fui chamada para a igreja, digamos assim, que foi numa missa de sétimo dia de uma tia minha, eu já mais adulta, e eu estava passando por um período também depressivo, que foi aquele período que eu não me encontrava profissionalmente, e lá eu senti uma paz assim surreal, eu não consigo explicar para você assim a paz que eu senti. E naquele momento, eu só queria estar na igreja. Eu falava, eu preciso estar na igreja. Mas era uma igreja muito longe da minha casa. Então eu acabei encontrando uma igreja pertinho da minha casa. E eu comecei a frequentar. Tudo que tinha nessa igreja, gente, eu ia. Se tinha aula de teatro, eu dava um jeito de ir, porque eu queria eu queria estar dentro da igreja. Que era o lugar que me trazia paz. Que Eu legal. comecei assim. Existe alguma passagem bíblica que virou a chave na sua cabeça?
Não lá na época, mas eu tenho uma hoje. Pra mim, assim, eu tenho até ela. Eu anotei e coloquei assim, bem na frente, assim, lá da minha mesinha do escritório, que é Não temas, eu te ajudo. Que é em Isaías que tem. Porque eu acredito, assim, não tem como a gente ter uma esperança maior sobre qualquer coisa que a gente pode estar passando na nossa vida, ou qualquer coisa que a gente queira conquistar, ou qualquer obstáculo, do que a gente ter os olhos firmes nessa promessa, né? Que Deus vai nos ajudar. Então, às vezes, a gente sente aquele peso e a gente pensa, eu não vou conseguir. Realmente, com Sim. mãos humanas é difícil, mas a gente olhando e vendo, não, pera. Eu sou amiga de Deus, eu estou com ele, sou filha de Deus. Então a gente consegue estar passando por obstáculos. Carol, Eu queria falar um pouquinho sobre o empreendedorismo na sua vida, né? Você se formou como advogada, você tinha um sonho lá atrás como delegada e você viu que aquilo não era o seu propósito, né? Você enfrentou obstáculos na sua vida empreendedora? Eu enfrentei e eu enfrento até hoje, na realidade. Eu acredito que para sempre, a gente sempre vai enfrentar obstáculos. Tem uma das pessoas que eu mais admiro, e eu até gostaria até de dar algumas dicas assim para as pessoas, uma das pessoas que eu mais admiro é o Flávio Augusto. E se tem um grande ensinamento dele, que é verdade, é que estabilidade não existe. Então a gente não pode ficar contando com certas coisas, porque obstáculos vão acontecer e é lá que nós somos lapidados. É quando a gente dá de cara mesmo nos obstáculos, aí nós somos lapidados e a gente vai passando por outros e outros níveis. Eu costumo dizer, eu também sou muito admiradora do Flávio, né? E eu costumo dizer que falo para os meus filhos que crescer dói e dá trabalho. E crescer em todos os sentidos, né? A Uhum. gente crescer, às vezes eles falam, mãe, eu tô com dor aqui atrás do joelho. Crescer dói, meu Dói. filho, dói. E crescer no empreendedorismo, crescer para a vida adulta, dói. Crescer, se você quiser ficar mais forte, dói. Então, assim, eu acredito que não é porque é empreendedorismo ou porque é serviço É. público. Tudo que na vida vai ter obstáculos e a gente precisa enxergar os obstáculos como pedrinhas que vão nos levar para o próximo nível, um nível de crescimento, né? Você concorda Sim, com isso? com certeza. E aí fica sempre aquela pergunta pra quando você foca em algo, você pensa, nossa, eu quero tanto algo. Aí a pessoa tem que se perguntar, eu tô disposta a pagar o preço? Exato. Porque tudo, a gente tem que pagar o preço. Se eu quero ter uma saúde X, eu vou ter que pagar o preço. E são renúncias, porque não tem como a gente ter tudo. Se eu quero ter uma saúde X, como é que eu vou continuar tendo atitudes nocivas à minha saúde? E no empreendedorismo, se eu quero ter um resultado X, como que eu não vou buscar por isso? Se eu para eu poder no empreendedorismo, quais são armas que nós precisamos ter? Se a gente precisa ter uma boa oratória, a gente precisa estudar e muito oratória. A gente precisa ter essa mentalidade de correr atrás e de ser autodidata mesmo. Todo mundo pode ser autodidata e ir É atrás. engraçado, porque o ser humano, ele tende a querer o resultado, mas não quer passar pelo processo, né? Com Então, as certeza. pessoas querem a barriga de tanquinho, mas elas não querem ter que fazer o Tem que que fazer. tem que fazer para ter a barriga de tanquinho ou para, aí eu quero chegar no próximo nível na minha empresa, mas você vai ter que passar por esse Vai processo ter para que passar. poder chegar, né, no próximo nível. Minha pergunta que eu te faço é: você acha que para a mulher é mais difícil? Eu acredito que para a mulher primeiro, depende da área. Eu acredito muito que depende da área a qual a mulher ela vai estar buscando o espaço dela. Porque a gente sabe que, infelizmente, tem áreas que são predominantemente masculinas. O que isso não quer dizer que, É ah, excludente ou algo que assim? é excludente ou que é porque tem mais capacidade, é porque. Não, não tem a ver com isso. Todo mundo que se prepara tem capacidade de chegar e de alcançar qualquer, né, O que quiser. o que quiser na vida. Mas, infelizmente, a gente sofre com machismo, a gente sofre com perseguições, inclusive de outras mulheres, porque, infelizmente, algumas mulheres elas não querem ver outras tomando aquela posição, porque é como se elas se diminuíssem, se comparassem. É claro que eu tô falando de uma minoria, mas a gente passa
por isso também. Então depende da área. Tem áreas que as mulheres elas vão brilhar e conseguir realmente chegar mais rápido. Por exemplo, a Natália Beauty, né? Sim. A gente pode ver, assim, alguns exemplos, Total. Boca Rosa, Aham. né? A gente vê, assim, alguns nichos, mas, infelizmente, tem alguns nichos que a gente passa por mais dificuldade, sim. Você começou a compartilhar em algum momento seus estudos nas redes sociais. Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho esse processo, se foi fácil, porque muita gente que pode estar nos assistindo agora pode estar talvez nesse processo, né? Porque às vezes a gente olha pessoas com tanta facilidade nas redes, né? E fala, nossa, é tão fácil ser um influenciador. E quando a gente vai de fato fazer acontecer, a gente vê que não é tão simples assim. Sim. Como que foi o seu processo de mostrar para as pessoas os seus estudos ali nos stories e poder traçar essa trajetória que você vem traçando com tanta beleza lá nas redes sociais? Muito obrigada. Então, vamos lá. Como que foi? Eu comecei a verdadeiramente estudar a Bíblia do ano passado para cá, que foi quando eu passei por aquela situação desafiadora. Naquele momento eu tava tão mal, gente, eu não gosto de sofrer, não. Se tem uma coisa que eu não gosto, Aqui não, aqui eu não deixo. eu não gosto de sofrer. Então eu comecei assim a buscar Ajuda. formas de eu não aceito ficar nessa posição. Então eu comecei a estar estudando a palavra, até porque eu admiro muito Davi. Eu comecei admirando Salomão. Só que aí um dia eu descobri que Salomão, ele pediu a Deus sabedoria porque o pai dele, que foi rei Davi, falava para ele desde pequeno sempre sobre todas as coisas para ele buscar sabedoria. E aí foi quando eu comecei a me apaixonar por Davi. Eu comecei a ver, gente, assim, a história de Davi é fantástica. E o quanto ele era apaixonado genuinamente por Deus, ele era muito apaixonado por Deus. E a história como um todo é muito linda. Eu comecei assim, né? Eu estudava provérbios. Minha tia até que me falou, comece estudando provérbios. Então eu comecei até um método de estudo, onde todos os dias eu lia um capítulo. Nesse período, eu comecei a fazer jejum. E eu comecei a fazer jejum sem saber fazer jejum. Eu não sabia, não. Eu só queria Do seu fugir. jeito. Eu queria fugir do sofrimento. Eu falei, vou fazer jejum por causa disso aqui. Hoje eu sei que não é assim. Hoje eu sei que a gente faz o jejum pra gente enfraquecer nossa carne e fortificar o nosso espírito. Mas lá atrás, não. Lá atrás eu pegava e falava assim, não, eu vou ficar uma semana fazendo jejum por causa disso e tal e tal. Só que começou a dar certo, porque eu comecei a ter disciplina. Eu comecei aí vendo o meu poder que eu tinha também comigo mesma, de eu conseguir ter disciplina, de fazer as coisas que eu achava que eu nunca fosse ter disciplina. E aí eu comecei a ir estudando a palavra. E naquele período, Deus tocou meu coração para eu começar a postar o que eu estava estudando. Naquele momento, eu estava estudando. Naquele momento, não, na realidade, a minha vida é estudar pra mim, porque eu quero melhorar o meu comportamento. Perfeito. Só que eu tinha muito medo de falar isso na internet, meus estudos, e as pessoas elas lerem aquilo como se eu tivesse querendo falar alguma regra ou alguma coisa, e não era. Então eu tava estudando porque tava me fazendo bem. E aquilo lá, por exemplo, sobre ansiedade. Aí eu ia lá fazer um estudo sobre ansiedade, postava. E aí, sempre nos stories, né? Então ficava 24 horas. E eu começava a fazer e tal, e morrendo de vergonha, gente. Eu gravava assim, tremendo, eu não sabia falar, minha dicção horrível, oratório horrível, tudo horrível. Mas eu ia lá e ia postando. Sem desistir. Sem desistir, todos os dias eu ia lá postava. Só que aí eu comecei a ter muitos feedbacks positivos de pessoas que vinham no meu privado e falavam, nossa, que bom que você postou isso, hoje eu tava tão ansiosa. Parece que falou comigo. Parece que falou comigo. E eu lembro também que eu pensava assim, gente, quem sou eu pra postar isso? A pessoa, se ela estiver passando, por exemplo, por ansiedade, com certeza ela pode colocar no Google ou no YouTube, ela vai achar o Thiago Brunet, o Rodrigo Silva. Quem sou eu pra estar falando alguma coisa? Só que eu comecei a notar, às vezes a pessoa, ela tá mal lá e ela tá lá passando a rede social, pensando assim E entretenimento, ela não tá buscando, não né? tá buscando, você não tá indo lá no Google pra buscar aquela palavra. E aí ela vê algo que é rápido, um stories rápido de algo que
Que pode estar toca. salvando ela naquele momento de uma Que tristeza lindo. profunda. E foi quando eu comecei a ver muito propósito, né? E aí eu fazendo todos os dias, com o tempo foi ficando melhor. Então, o que eu tenho a dizer sobre a questão da rede social é para nunca fazer pensando no resultado, mas fazer sabendo que aquilo é um processo e que se tem um propósito por trás daquilo, uma coisa vai se conectando à outra. Quando a gente vai fazendo pensando só no resultado, enquanto as pessoas estão vendo e tudo, é capaz a gente postar lá um conteúdo, aí teve, mas esse conteúdo teve só 5 curtidas, não, ficou ruim, vou apagar. E não, muitas vezes aquele conteúdo gerou um valor para alguém gigantesco e você não sabe, você está impactando vidas. Então o importante é começar e fazer sempre, porque aí vai ficando, vai aprimorando com o tempo, com o tempo, com o tempo. Tudo é constância. Eu acredito, Carol, que muitas pessoas têm um conhecimento muito profundo e elas ficam com medo do julgamento, e se comparando com outras pessoas. Hoje em dia, com as redes sociais, existe muito isso da comparação, né? Então a gente fica sempre olhando, parece que a grama do vizinho sempre é mais verde. Ah, ela é mais bonita, ou então ela tem mais conhecimento, então não vou postar o meu, ou é aquilo que você falou, né? Às vezes, deu só 5 curtidas, então vou apagar, mas talvez daquelas 5 pessoas que estão ali curtindo o teu conteúdo, você tenha impactado e de 5, imagina, eu falo muitas vezes, né? A gente vê, vou abrir uma live, mas só deu 30 pessoas. Imagina uma sala com 30 pessoas e você falando, Sim. entendeu? Então as pessoas, eu acho que como que você vê esse mundo hoje do digital, das redes sociais, essa questão da comparação, dos julgamentos? Você acha que posta e não olha para o lado, não se compara, não julga? Como que você enxerga essa realidade que a gente tem vivido tanto hoje? Eu vejo que, infelizmente, o cemitério está cheio de grandes ideias enterradas. E que ideias que poderiam transformar, salvar a vida de pessoas e transformar o mundo mesmo, como um todo. Eu acredito que todo mundo, cada pessoa tem o seu propósito. E o nosso propósito está sempre ligado a impactar vidas. E as pessoas, elas pensam muito que o propósito sempre vai estar ligado ao religioso, e isso não é uma verdade. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo. Um exemplo. O Eslen Delanogari, ele mesmo. psicólogo Gente, fantástico. o conteúdo dele, o tanto de vidas, o tanto de gente que ele ajuda, é surreal. O Paulo Musi também ajuda muita gente. O Flávio Augusto, quantas pessoas ele não ajuda com essa mentalidade de tirar a pessoa daquela famosa corrida dos ratos e colocar as pessoas a criarem uma mentalidade, a mudarem, a saírem daquilo lá, Daquela bolha. daquela bolha. Caio Carneiro, Joel J. A gente tem tantos grandes exemplos, então não está ligado só a questões religiosas, está ligado a você estar trazendo as pessoas, salvando vidas, até a Mary Kay mesmo. Gente, a Mary Kay transformou a minha vida financeira e transforma a vida financeira de milhares de mulheres. Então, assim, são grandes propósitos, grandes ideias que têm um impacto de estar mudando vidas. Vamos falar um pouquinho da Mary Kay? Vamos falar um Mas, pouco sobre beleza, sobre mulher? O que que te atraiu para você? Você contou que uma pessoa foi na sua foi. casa, né? Mas a Carol, ela já gostava desse mundo da beleza? Como que foi essa entrada nesse mundo da beleza feminina, né? Porque é bonito demais de ver É uma bonito. mulher maquiada, né? Ó, no meu caso, como que foi que eu entrei? Eu sempre amei questão assim de cuidados da pele, de maquiagem, tudo, embora eu não soubesse antigamente como Como cuidar fazer? certinho assim da pele. Mas eu sempre buscava, nem que fosse ir no Google, tudo isso, eu sempre, né, queria saber sobre, seguir blogueiras e tudo. Mas minha porta de entrada na Mary Kay foi diferente. Foi porque no dia que foi a Renata, gente, que foi me atender. No dia que a Renata da minha igreja, ela foi lá, que ela foi me atender, ela
Depois, quando a gente finalizou o atendimento, a gente foi tomar um cafezinho. E ela começou a contar sobre a empresa, falar assim, uma conversa informal mesmo. Uhum. E nessa hora eu lembro que minha mãe tava, minha tia tava. E elas também ficaram fazendo algumas perguntas sobre a empresa, porque tem muita informação que as pessoas não sabem, assim. Sim. É uma empresa americana, tá há mais de 60 anos no mundo, impacta muitas vidas. Às vezes as pessoas olham de um jeito que é muito pequeno pro tamanho que realmente é a American, o ponto de vida que ela transforma. E aí ela pegou e me comentou sobre a questão da aposentadoria da empresa. E eu não sabia. Aí quando ela me falou sobre, eu falei, gente, eu comecei a fazer uns cálculos assim na minha cabeça na hora, né? Eu peguei e falei, gente, eu ainda Eu não quero tô. isso, eu quero essa aposentadoria aí. Eu pensei assim na minha idade. Eu pensei, gente, eu nunca me organizei com relação à minha aposentadoria ainda não. Então, aí eu peguei e mergulhei de cabeça. Foi o meu ponto de partida, assim, de virada. Foi esse. Aí depois eu fui encontrando meu propósito, que foi quando eu comecei a ir até a Casa das Mulheres. Aí eu ensinava elas a cuidar da pele corretamente, ensinava a estar se maquiando. E eu ia vendo assim, elas. Sabe quando parece que a pessoa tá renascendo das cinzas, muitas delas, assim, como se fosse uma fênix, e queria tirar foto lá na hora e posso colocar no perfil. E aquilo ia me dando assim uma satisfação de ver a felicidade, os olhinhos delas brilhando com elas mesmas, assim, elas vendo como realçar a própria beleza de um jeito leve e simples e rápido. E aí foi o primeiro ponto. E depois, quando eu comecei, assim, hoje eu sou diretora, então hoje eu tenho meu Ela é time. diretora Mary Kay, viu, galera? E aí eu comecei a ver que eu tava impactando também a vida das minhas meninas, ajudando elas a estarem mudando a realidade financeira delas, como a minha diretora me ajudou a estar transformando a Que minha. lindo. Você, como que você vê a maquiagem na vida de uma mulher? Porque eu acredito que a maquiagem, é, como você falou, ela potencializa o que tem dentro, né? E muitas vezes a gente vê muitos filtros de Instagram e o pessoal às vezes abusando um pouco, né, dessa questão. Mas como que você enxerga a maquiagem? Porque a minha pergunta para ti é assim: você acredita que o externo, o nosso corpo fala, que a nossa face ela transborda o que a gente tem por dentro, que é importante você sim estar bem cuidada? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu acredito que o interno e o externo, eles estão completamente ligados. E por isso é muito importante as pessoas elas terem a maquiagem como um acessório e não como um item essencial da vida. Porque eu acredito assim, a gente tem que primeiro cuidar do nosso interior, mas a gente não pode esquecer de cuidar do nosso exterior. Porque se você notar, passa uma maquiagem, cuida do cabelo, coloca uma roupa que represente a força que você tem por dentro, quem você gostaria que você se espelhe assim em ser, não de outra pessoa, por exemplo, eu tô pensando numa atriz X, não, em você, como que você se visualiza como uma, Perfeito. por exemplo, eu quero ser uma grande dona de uma empresa, uma CEO, se imagina lá, se veste dessa forma, as suas atitudes, elas vão ser condizentes com isso, porque você vai começar a se enxergar dessa forma. Mas a gente não pode colocar isso como se fosse uma maquiagem, literalmente, como se camuflasse e o nosso interior tá lá todo deteriorado. Então é muito importante o interior ele casar com o exterior, de modo que você esteja bem por dentro. Inclusive, eu tenho até uma frase que eu levo para a vida, que é assim, por isso que eu acho tão importante a cura. Pessoas curadas curam pessoas e pessoas feridas ferem pessoas. Então tem muita gente sendo feridas por pessoas feridas. E aí é que tá também a questão da gente perdoar até. Porque como que, se uma pessoa tá ferindo a gente, é porque ela tá tão mal. Então a gente tem que ter a compaixão também de se colocar no lugar da pessoa e tá ajudando ela a tá se curando também, Isso tem né? a ver com autoconhecimento, Carol? Total, total. Até porque quando a gente. A palavra fala, né, que a verdade vos libertará. Isso é tão real que a gente precisa entender até os gatilhos emocionais que a gente tem. Porque, por exemplo, às vezes. Uma brincadeira simples que alguém fale, aquilo lá pode transformar o seu dia, deixar seu dia horrível. E aí, você pode
pode parar e se pensar, nossa, mas foi algo bobo, mas para a pessoa aquilo pode estar linkado a algo que ela passou na infância dela e vai trazer uma carga de rejeição, uma carga sobre ela tão forte, e por isso ela vai estar se expressando daquela forma, né? Então, eu acredito que quando a gente conhece, bom, por que é que aquele gatilho me deixa assim? Você pode curar. Então, eu acho que isso é um ponto muito bom. E tem o meu líder, ele uma vez me falou uma coisa que é muito verdade, que ele fala assim, a vida assim é como um elevador e você pode tanto apertar o botãozinho para as pessoas subirem quanto para as pessoas descerem. Então, seja a pessoa que vai sempre apertar o botãozinho para as pessoas subirem. Temos um livro a caminho? Temos. Vou escrever. A gente ainda está em produção, mas eu tenho muita vontade de estar escrevendo. Eu vou estar escrevendo um livro sobre o que eu aprendi em um ano caminhando com Cristo. O que as pessoas vão poder esperar desse livro? Qual mensagem que Carol vai nos ensinar? Principalmente sobre a cura emocional, porque eu acredito que a gente pode sim viver uma vida bem melhor aqui na Terra, bem melhor. E é só a gente aprender a viver melhor, com ferramentas, com o dia a dia mesmo. E aí, com certeza, a gente pode viver muito melhor aqui na Terra. Carol, onde você se vê daqui 5 anos? Daqui 5 anos, eu me vejo impactando positivamente muitas vidas, transformando a vida de muitas pessoas para melhor, Através da fé? através da fé. Que linda! Qual que é a sua missão hoje? A mesma? Hoje a minha missão tá sendo um canal, uma forma de trazer luz para o mundo. Uma coisa assim, uma oração que eu sempre peço para Deus é colocar as minhas mãos nos meus olhos e pedir para que Deus faça com que eu tenha os olhos espirituais de Cristo, para eu conseguir ver a vida com discernimento, com amor de Cristo pelas pessoas, porque isso faz com que a gente possa estar diminuindo mais o nosso ego e a gente possa estar vivendo mais em paz, né? Eu acho isso muito importante. Mas isso é um exercício diário, de muito foco, porque nós somos espírito e carne lutando dentro da gente. E se a gente deixa, assim, desfocar Carne. a carne. Uma coisa que a minha madrasta me falou, isso eu levo também pra vida, ela fala assim: o ladrão, quando ele vai assaltar a sua casa, ele entra por onde? Pela porta da frente ou pela janela que você esqueceu uma frestinha? Ele entra pela janela. Então a gente tem que fechar todas as brechas, porque uma brechinha, gente, tem um poder destruidor. Eu assisti um podcast uma vez, eu acho que foi do Caio, e ele fala que tem um muro onde você aqui tá a sua, você tá aqui querendo decidir ou não. E aí desse lado estão os anjos falando, decide por tal coisa e tentando fazer com que a pessoa tenha uma determinada decisão. E do outro lado estavam os outros, o lado do mal, tudo sentado, você não tava nem aí pra... Aí, mas por que que vocês não estão tentando optar por ele decidir por esse lado? Não, porque a indecisão já é o nosso lado. A Nossa. gente nem precisa. A pessoa ficar indecisa já é o lado. Olha que profundo. Eu chego a arrepiar aí. Olha que profundo. Então, assim, eu acho que o que você falou faz muito sentido, que somos carne e espírito, sempre tentando batalhar ali, né? E quando você decide pelo lado do bem, pelo lado da força do bem, pelo lado certo, é melhor do que você ficar na indecisão de. Entendeu? Então, eu acredito que isso faz total sentido. Sim. Pra gente finalizar, eu quero fazer um bate-bola com você. O papo foi leve, o papo foi lindo. Eu quero te agradecer. Obrigada. Vou fazer um bate-bola final. Pode ser respostas rápidas ou pode ser respostas longas, como você preferir, tá bom? Uma palavra que define seu momento atual.
Uma palavra que define meu momento atual. Processo. Um versículo que te guia. Isaías, que fala que não temas, eu te ajudo. Um hábito que mudou sua vida. A leitura, a leitura da palavra, com certeza. Um medo que você venceu. Um medo que eu venci. Ah, um medo que eu venci. Eu tinha muito medo da solidão. E hoje eu amo a solitude. E, assim, eu amo Qual estar. que é a diferença? A diferença, assim, a solidão é quando você tem medo de você ficar sem as pessoas, de você ficar sozinho, é quando você se coloca numa posição de dependência das pessoas. Na solitude, eu acredito que é quando você ama a sua própria companhia e é quando Que bonito. você realmente se coloca na dependência de Deus. É só, se tiver só Deus e eu, tá tudo perfeito. Que bonito. Lindo. Um livro que te marcou. A Bíblia. Ah, essa a gente já sabia. Uma mulher que te inspira. Uma mulher que. Tem tantas mulheres que me inspiram. Deixa eu pensar. Eu acredito que Maria. Você imagina, na época que era, ela aceitar, até porque a gente sabe do livre-arbítrio, carregar a missão que foi Jesus Cristo, né? Eu acredito assim que, gente, o que ela não passou, né? Então, Poderosa. poderosa. Um sonho que você ainda não realizou. Um sonho que eu não realizei, eu tenho muito. Eu sou uma pessoa assim de muitos sonhos, mas eu tenho algumas criações que eu penso assim, alguns aplicativos e tudo, que eu tenho muita vontade assim de começar a colocar em Que prática. tem a ver com a espiritualidade? Não, é porque eu tenho muito essa mente assim de resolver problemas. Então, se eu vejo qualquer problema assim que eu falo, gente, isso daqui ia facilitar a vida das pessoas. Eu gosto de, Que eu tenho muito isso de legal. querer criar coisas para Que facilitar a vida das legal, pessoas. Carol. Gostei. Um conselho para quem quer recomeçar. Para recomeçar, não ter aquela autocobrança. Pensa naquilo que eu tinha falado ao longo do podcast, de quando você vê assim, hoje eu sou um jardim assim, mas um dia eu vou ser um jardim muito florido. Então, traça uma meta, uma Um objetivo. estratégia, de como que você vai fazer para chegar lá. O que que você quer? E aí você pegar e ir em direção Caminhar. daquilo. E amar o processo. É Perfeito. importante. Fé é. Fé é esperança. Eu acredito que se a gente perde a esperança, se você parar para notar, quando eu vou colocar a palavra inimigo, mas cada religião vai ter, né, Aham. assim, mas o inimigo ele ataca a nossa esperança. Ele não vai atacar necessariamente, a gente confunde, ele ataca a esperança, porque se você perde a esperança, você perde tudo. Pode Perfeito. estar o mundo inteiro se acabando. Se você tem esperança, aquilo te guia, aquilo lá te levanta de qualquer situação. Mas quando a esperança se vai, aí Perfeito. tudo se vai. Sucesso para você é? Cumprir o propósito ao qual a gente foi designado. Perfeito, maravilhosa, gente, que mulher incrível. Ah, Adorei bater esse papo com você. Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem final. Uma mensagem, um conselho, acho que para o ser humano como um todo, não precisa ser voltado a mulher ou homem, sem diferença de gênero. Deixa um conselho, acredito que muitas pessoas precisam ouvir a palavra da Carol, né? Que como conselheira nesse processo, fala um pouquinho, um conselho final para essas pessoas que estão nos assistindo. eu gravei um Reels que eu acredito que vai ser um bom conselho. Salomão, ele foi o homem mais sábio do mundo. Mas mesmo assim, Salomão cometeu erros. Por quê? Porque o que vai deixar com que a gente fique forte mesmo são os frutos do espírito.
Então, busque a sabedoria, até porque a sabedoria é um presente de Deus e está disponível para nós, mas busque também os frutos do Espírito, até porque com os frutos do Espírito, você vai acabar com a ansiedade, você vai ter paz, você vai ter prosperidade. E prosperidade, quando eu falo, é não te faltar nada aqui na Terra, né? A gente está preenchido como um todo. Então, seria esse o meu conselho. Linda. Carol, como as pessoas te acham nas redes? Você tem Instagram, YouTube? Onde que a gente te acha? Me acha então primeiro no meu Instagram, @dra. Caroline. Aí o meu Priscila é com SC e 2 Ls e Caroline com K. Pronto, maravilha. Obrigada pela Então, sua presença. Eu aprendi muito com você. Eu acho que muitas pessoas também vão aprender. Quero te agradecer profundamente pela sua presença, pelos teus ensinamentos, pelo seu conhecimento, por você transmitir tanto conhecimento para a gente leve, conhecimento que faz a gente ver a vida pelo lado positivo, né? Eu acredito nisso. Obrigada. Viu? obrigada a vocês, gente. Eu amei. Ai, que bom. Pessoal, eu vou deixar aqui na descrição desse podcast os links com as redes sociais da Carol para vocês conseguirem encontrar ela, para vocês já seguirem ela lá no Instagram, para conhecerem um pouco mais do trabalho dela. Se você gostou desse episódio, já compartilha com mais pessoas precisam desse conhecimento. Esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Eu te vejo no próximo. Um beijo e tchau!